Da nossa aula. Pessoal, então agora nós vamos continuar aí os nossos estudos sobre as questões que envolvem a parte de movimentos da Terra, né? E falar um pouquinho de como isso acaba afetando, né, até um pouquinho a nossa sociedade e como que o ser humano se organizou para conseguir se localizar dentro do planeta. Afinal de contas, a Terra vai girando, faz vários movimentos, isso influencia na nossa vida, mas também é interessante saber como que o ser humano conseguiu aí se orientar dentro desse planeta, né? Então, como foi feita a sua orientação. Para a gente poder, né, dar uma retomada, queria chamar a atenção de vocês aqui para essa imagem que está no canto da página do livro de vocês, essa imagenzinha aqui, tá certo? Essa aí, pessoal, é a nossa conhecida e famosa Rosa dos Ventos, né? Eu aconselho muito que você saiba, né, todos os pontos cardeais e os pontos colaterais, né? Eles são fundamentais para você entender a próxima matéria, que vai ser as coordenadas geográficas. Então aí a gente pode ver os 4 pontos cardeais, né? O norte, o sul, o leste e o oeste. Lembrando que o L também pode aparecer como a letra E, se for em inglês, tá? Por isso que o resto do lado aqui é tudo E, tá vendo? Ó? E esse E, né? Esse E, ele aparece por causa da palavra em inglês, óbvio, né? East, tá? Do outro lado, o O, que é oeste, ele também pode aparecer como se fosse um W, tá? E nesse caso é a palavra west, tá? West. Então, norte, sul, leste, oeste, pode ser também o E ou o W, que é a mesma coisa. Entre o norte e o leste, pessoal, nós temos o nordeste, tá? Nordeste. NE é nordeste. Esses menorzinhos, o NNE e o ENE, são pontos subcolaterais. Esse não tem que ficar decorando nada, tá? Esses podem passar batido. Então, norte, sul, leste, oeste. Entre norte e leste, nós temos o nordeste. Entre o sul e o leste, nós temos o sudeste. Sudeste, pessoal, não é sudeste com L. Sudeste, S-U-D, direto, tá? Entre sul e oeste, nós temos o sudoeste, né? Novamente sem L, sudoeste. E entre norte e oeste, nós temos o noroeste, tá? Esses são os nossos 4 pontos colaterais. Ao todo, pessoal, são 8 pontos, 4 cardeais e 4 colaterais, tá? E essa é a nossa Rosa dos Ventos, que é basicamente a forma como a gente consegue se orientar. Aqui depois no livro de vocês ele traz algumas informações, como por exemplo, né, a orientação feita através do Sol, que é a orientação mais básica que existe, né? Afinal de contas, descobrindo o lado que o Sol nasce, você descobre o leste, né? Descobrindo o lado que o Sol se põe, você descobre o oeste, né? Então, nesse caso, quando você descobre o lado que o Sol nasce, se você estender seu braço direito para o lado que o Sol nasce, o seu braço direito aponta a leste, né? Automaticamente, o seu braço esquerdo apontará para o oeste. O seu rosto estará apontado para o norte e as suas costas estarão viradas para o sul. Então, descobrindo aonde o Sol nasce, você consegue automaticamente descobrir todos os pontos cardeais a partir do local de nascimento do Sol, tá? Então, o Sol nasce para leste, se põe a oeste, para frente é norte, nas costas será o sul. Além do Sol, né, pessoal, também aí é possível se orientar através da Lua e também através dos astros, né? Aqui para nós, a gente tem o Cruzeiro do Sul, que é a nossa constelação, vamos falar assim, a nossa constelação base do hemisfério sul. Em qualquer lugar do hemisfério sul, você consegue ver essa constelação, que é o Cruzeiro do Sul. É tipo a constelação de Ursa Maior no hemisfério norte. Qualquer lugar do norte você consegue ver essa constelação. E obviamente, né, que não dá para ver o Cruzeiro do Sul no hemisfério norte, nem a Ursa Maior no hemisfério sul. E nesse caso, pessoal, o Cruzeiro do Sul ele serve para nos indicar a posição sul. Então, se você olhar para o Cruzeiro do Sul à noite, você vai perceber que nessa última estrela, que é como se fosse um crucifixo, né? Mais uma estrelinha perdida aqui do lado direito.
para onde, né, a estrela da base do crucifixo apontar, naquela direção vai ser o sul, né? Então, você procura ela no céu, traça uma linha em direção, né, à superfície, e aí você sabe que você está olhando em direção ao sul. Então, existem muitas formas da gente se orientar, né? Temos também a bússola, que sempre aponta para o norte, né, por conta do campo magnético da Terra. Nós temos, né, os astros para a gente se orientar, temos o Sol, e dentro, né, dessas formas de orientação, nós começamos aqui com a rosa dos ventos, e hoje o que a gente mais utiliza é o GPS, né, pessoal? Hoje o GPS é a melhor e mais confiável forma de orientação que nós temos, principalmente quando você quer encontrar um endereço específico, né? Digitou o endereço no GPS, aplicou OK e vamos embora, você segue quase que cegamente ali aonde ele manda você. Tudo bem que nem sempre ele acerta, né? Às vezes tem algum errinho de cálculo de rota, às vezes tem um endereço mal cadastrado, mas em, sei lá, 90% das vezes o GPS salva a gente em várias situações. Aplicativos como o Waze, né, como o próprio Google Maps, como uma infinidade de outros, eles acabam aí ajudando na navegação e são uma forma da gente se orientar no espaço geográfico. Porém, pessoal, nem sempre foi assim, né? Nem sempre a nossa humanidade conseguiu aí se orientar através, né, de técnicas e métodos que são extremamente desenvolvidos, né? Na realidade, durante muito tempo, a gente usou técnicas muito rudimentares, né? A própria bússola foi uma grande evolução e durante centenas de anos ela foi o nosso meio de se localizar quando a gente não conseguia encontrar onde o Sol nascia ou encontrar uma constelação ou até mesmo a Lua. No meio do oceano, quando você perde a referência, né, a bússola salvava vidas. No entanto, pessoal, o próprio GPS ele funciona com um sistema que a gente chama de coordenada geográfica, tá? Esse assunto vocês devem ter visto lá no sexto ano. Quando a gente fala sobre coordenada geográfica, pessoal, a gente está falando sobre um conjunto de informações que serve para a gente localizar qualquer endereço na superfície terrestre. Mas é qualquer endereço mesmo, tá? Porque o sistema de coordenadas geográficas ele foi feito traçando várias linhas invisíveis ao longo do globo terrestre, tá? E essas linhas invisíveis ajudam então a gente a se localizar. E não existe duas linhas com o mesmo endereço, logo não existem duas coordenadas geográficas exatamente iguais. Elas podem ser próximas, mas nunca iguais. O que isso significa? Que aqui, na minha casa, é uma coordenada geográfica, na casa de vocês vai ser uma outra coordenada geográfica, e se você for mais detalhista, né, até mesmo os cômodos da sua casa possuem coordenadas geográficas diferentes. Mas é lógico que isso você só vai medir com um aparelho de GPS altamente potente, que não é o caso nem mesmo dos celulares mais modernos. Então, o sistema de coordenada geográfica, pessoal, ele é um sistema que foi feito para a gente localizar. É um, é um sistema de orientação e localização, com linhas invisíveis traçadas por todo o planeta, aonde essas linhas, né, vão se encontrando e formando endereços. Esses endereços a gente chama de coordenada geográfica. É a partir daí que o GPS consegue encontrar o endereço. Então, quando você coloca, por exemplo, assim, ó, Rua 7 de Setembro, número 10, ele não está indo naquele endereço, ele está indo na coordenada geográfica que é relativo àquele endereço. Então, toda vez, pessoal, que você utiliza o GPS ou qualquer aplicativo de localização, ele não está indo atrás do endereço que você passou. Ele pega aquele endereço e no sistema de busca dele, ele acaba encontrando a coordenada geográfica daquele endereço e ele vai atrás da coordenada. Então, muitas vezes, por que que às vezes o GPS ele erra, né? Porque o endereço está cadastrado em alguma coordenada diferente. A coordenada real não foi cadastrada corretamente, né? Então, às vezes, dá uma bugada no GPS, ele acaba mudando a rota ou chega num endereço que não era exatamente o que você estava buscando. Então, esse sistema de coordenada geográfica, ele é um sistema perfeito, aonde cada ponto da superfície do planeta
possui o seu próprio endereço. Nenhum deles se repete, nenhum deles é igual, e em momento algum a gente vê essa coordenada se repetindo em algum outro lugar. Todo o planeta, todo o planeta, 100% dele é feito, né, a sua orientação ela é feita num sistema de coordenadas geográficas, tá certo? Para começar, pessoal, vamos lembrar o nome de algumas palavrinhas que é importante para você associar, né? Como, por exemplo, paralelos e meridianos. Aposto que vocês se lembram de ter visto essa palavra lá, né, no F2. Os paralelos, pessoal, nada mais são do que as linhas que estão na posição horizontal, né? Então, paralelo falando assim, bem simples, né? A linha deitada, a linha na horizontal, né? E o meridiano é exatamente o oposto. Ela vai ser a linha vertical. A linha que, falando de modo simplório, é a linha que está em pé, tá? Então, paralelo é horizontal, paralelo é deitado, tá? E meridiano, meridional, significa, então, vertical, significa a linha em pé, tá? Paralelo e meridiano. Através de um sistema de paralelos e meridianos é que foi feita, então, as chamadas coordenadas geográficas. Como vocês podem estar vendo aqui, existem muitas imagens aqui no seu livro mostrando isso, né? Então, por exemplo, aqui dá para a gente ver como que são, né, as linhas meridionais, né, pessoal? Elas acabam sempre saindo de um polo e indo para o outro, né? Então, essa linha na posição vertical é a linha que está em pé, tá? E não se esquece que o meridiano principal, o meridiano de referência, é chamado de meridiano de Greenwich, né? Meridiano de Greenwich. Esse é o meridiano de referência, né? E esse meridiano, pessoal, ele divide a Terra em dois lados. Ele divide a Terra em, né, vamos chamar assim, né, em leste, que é o que está à direita do meridiano de Greenwich, e a oeste, que é o que está à esquerda. Mas nós também chamamos isso de outros nomes, né? Como leste, como sendo o Oriente ou o hemisfério oriental, e o oeste como sendo o Ocidente ou hemisfério ocidental, né? Então, o meridiano de Greenwich, ele basicamente divide a Terra em dois grandes hemisférios. Do lado direito, a leste, é o hemisfério oriental, e do lado esquerdo, a oeste, é o hemisfério ocidental. Vocês já viram os meridianos, e é claro que agora nós temos aqui os chamados paralelos, né? Essa figura aqui, pessoal, representa bem o paralelo. E em relação aos meridianos, existe apenas um meridiano principal, né? Que é aquele meridiano realmente o principalzão de todos, que é o meridiano de Greenwich. Mas o paralelo, pessoal, além de ter o paralelo principal, existem outros paralelos secundários que é importante vocês saberem, tá? Qual é o paralelo principal? A linha do Equador. A linha que divide a Terra ao meio, né? Criando também dois hemisférios. O hemisfério norte, tá? Que pode ser chamado de hemisfério boreal, tá? Boreal. Ou então ele pode ser chamado também de setentrional, tá? Norte, boreal e setentrional. É tudo a mesma coisa, tá? Norte, boreal e setentrional. E no outro lado, nós temos o hemisfério sul. O hemisfério sul também pode ser chamado de, além de sul, obviamente, né? Ele pode ser chamado de austral e meridional, tá? Meridional. Então, são nomezinhos técnicos que sempre caem no vestibular e que acaba fazendo você confundir bastante as questões, né? Você bate o olho e fala assim, nossa, esse ponto está a meridional do outro ponto. Aí você fala, caramba, da onde surgiu essa palavra, né? Ah, ele está a sul, né? Aí você pega e sempre fala, mas não é fácil falar sul? Até acho que é. Mas como a ideia é fazer uma boa preparação para o vestibular de vocês, então é legal conhecer nomezinhos mais técnicos, tá? Norte. Norte pode ser chamado de austral e setentrional. E o sul, né? Norte, então, ele pode ser chamado de boreal e setentrional, né? E o sul, que é chamado de austral ou então meridional, tá? Austral e meridional. É sul do mesmo jeito, tá? O que divide a Terra entre norte e sul
é nada mais, nada menos do que a linha do Equador, né? A linha do Equador é a linha que divide a Terra ao meio. Paralelo principal, linha do Equador. Meridiano principal, meridiano de Greenwich, certo? Só que além da linha do Equador, pessoal, existem outros paralelos que são importantes vocês conhecerem, tá? E mais do que saber o paralelo, é interessante vocês saberem o valor que cada um deles tem. Afinal de contas, toda a coordenada geográfica é formada por valores, tá certo? Veja só, olha aqui a linha do Equador. A linha do Equador, pessoal, ela vale 0 grau. 0 grau. Ah, por que ela vale 0 grau, Bruno? Porque ela está no meio. O meio é 0, tá? Nesse caso, tá? Para vocês terem uma noção, a linha do Equador, então, todos os outros paralelos partem a partir do Equador, certo? Mas, Bruno, o nome é valor? É valor mesmo que chama? Não, não é valor. Eu digo valor para você entender. Mas o nome correto, e que nós vamos utilizar a partir de agora, pessoal, é latitude, tá? Latitude. O que significa latitude? O valor dos paralelos. Quanto vale um paralelo? Qual é o valor daquele paralelo? Então, quando você sabe o valor daquele paralelo, você conhece, então, a sua latitude, certo? Então, linha de Equador, pessoal, é o paralelo. Linha de Equador é o paralelo. O valor dela a gente chama de latitude, tá? Então, a linha de Equador, paralelo, latitude, 0 grau, beleza? Outras linhas importantes. Nós temos, por exemplo, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, que já apareceram na nossa aula de hoje. O Trópico de Câncer marca o início, né, do solstício de verão no hemisfério norte, quando os raios solares batem diretamente no Trópico de Câncer. E o Trópico de Capricórnio, eles batem diretamente no hemisfério sul, quando começa o solstício de verão no hemisfério sul. No entanto, pessoal, os dois trópicos, o de Capricórnio e o de Câncer, eles têm valores, ou seja, eles têm suas latitudes, tá? Esse valor é o valor da localização desses pontos, né? Como que você sabe aonde estão esses pontos? Através das suas latitudes. Então, por exemplo, aí vocês podem ver, o Trópico de Câncer, ele está a 23 graus, tá? A bolinha é grau, e do lado do 27, a gente fala minuto, tá? Minuto. Ele está a 23 graus e 27 minutos, latitude norte. Norte. E o Trópico de Capricórnio é o mesmo valor, 23 graus e 27 minutos, latitude sul. Latitude sul. Então percebam que os números são iguais, mas a latitude é diferente, porque uma bate no norte e a outra bate no sul. Continuando. Círculo polar ártico, 66 graus e 33 minutos, latitude norte. Círculo polar antártico, 66 graus e 33 minutos, latitude sul. Lembrando que a parte de cima do planeta é o Ártico e a parte de baixo é o antiártico, ou seja, o contrário do Ártico, o contrário da parte de cima. Por isso que se chama Antártica o continente, tá? Então, o Círculo Polar Antártico, 66 graus e 33 minutos de latitude sul. E aí, nós chegamos nos dois extremos da latitude, né? Exatamente aonde você tem os pontos principais da latitude. Nós temos, então, no Polo Norte, os 90 graus de latitude norte e no Polo Sul, os 90 graus de latitude sul, tá certo? Uma dica para vocês, pessoal. Os vestibulares, eles podem, muitas vezes, não trazer a palavra norte e sul. Eles colocam simplesmente um valor. Tipo assim, ó, 23 graus e 27 minutos. Aí você pode perguntar assim, mas Bruno, como que eu respondo isso? Se eu não sei se é norte ou se é sul, como que eu sei qual que é a linguagem do vestibular? É fácil. É só você olhar se o número está positivo ou negativo. Quando o vestibular não coloca para você norte e sul, ele vai indicar através do positivo ou negativo se é norte ou se é sul. Como assim?
Se for para norte, pessoal, os números serão sempre positivos, ou seja, 23, 66, 90. E se for para o sul, os números serão sempre negativos, menos 23, menos 66, menos 90. É uma dica muito valiosa essa que eu estou dando para vocês, tá? Porque o vestibular não vai explicar para vocês na questão. Ele parte do pressuposto que você já sabe a manha dele, tá? Então, só relembrando essa dica. Para o vestibular, quando ele não te informar se é norte ou sul, ele vai te dizer, né, através de indicações de números positivos ou negativos. Tudo que for para norte é positivo, tudo que for para sul é negativo. E a linha do Equador é neutra. Ela não é nem positiva, nem negativa, nem norte e nem sul. Ela é 0 grau. Simplesmente 0 grau. Então, pessoal, o que eu preciso que você entenda nesse começo de conteúdo? Que nós temos aí, então, um sistema conhecido como coordenada geográfica, e ele serve para localizar com exatidão qualquer ponto da superfície terrestre. Esse sistema é formado por linhas imaginárias, que nós já vimos o nome hoje, né? Os paralelos e os meridianos. Paralelo é a linha horizontal, é a linha deitada. Meridiano é a linha de pé, é a linha vertical, tá? O principal meridiano é o meridiano de Greenwich e o principal paralelo é a linha do Equador. Eu contei para vocês que existem outros paralelos importantes para vocês conhecerem, como o Polo Norte e o Polo Sul, o Círculo Polar Ártico e Antártico e também os dois trópicos, de Câncer e de Capricórnio. No entanto, eu destaco para vocês, não conheçam somente o nome do paralelo, pessoal. Conheça a sua latitude. Não esquece o valor, tá? O valor a gente chama de latitude. Então, qual é a latitude da linha do Equador? 0 grau. Qual é a latitude do Trópico de Capricórnio? 23 graus e 27 minutos sul. Qual que é a latitude do Círculo Polar Ártico? 66 graus e 33 minutos norte. Nunca deixe de informar sul e norte ou colocando, né, os números positivos e negativos. Não esquece, o valor do paralelo se chama latitude. E o valor do meridiano, pessoal, ele se chama longitude, tá? Longitude. Então, quando você pega o meridiano de Greenwich, esse meridiano, ele está apontando para nós o valor, né, o meridiano de Greenwich, ele está dividindo o mundo entre leste e oeste, né? Nesse caso, tudo que está à direita está para leste, o que está à esquerda está a oeste. E olha só aqui o meridiano de Greenwich, né? Ele está aqui com o seu valor, que é 0 grau. 0 grau é simplesmente 0 grau, não muda nada. A sua longitude é 0 grau. Mas veja só esses outros meridianos, né? 30, 60, 90. Esses valores, pessoal, são longitudes, tá? Longitudes. Essa linha aqui, ó, 30 graus, longitude leste, beleza? Essa outra, 60 graus, longitude leste. Essa última aqui, ó, 150 graus, longitude leste, tá? Então, não esquece de indicar também na longitude se é leste ou oeste, tá? E no caso aqui, esse último meridiano será 180 graus leste. Por que 180? Porque 180 mais 180 dá 360, que é exatamente a curvatura da Terra. Tudo bem, a Terra não é uma esfera, a gente sabe disso, mas para fazer o lado das coordenadas geográficas, considera um 360, tá? Do outro lado, pessoal, a mesma coisa. 30 graus oeste, 60 graus oeste. 60 graus o quê, pessoal? Longitude, tá? 90 graus de longitude oeste. Nunca se esqueça de lembrar, então, que o nome da linha é meridiano, o nome da linha é paralelo. E quando você tem o valor, né, o quanto aquela linha vale,
Qual é a posição dela? Quanto que vale o valor da posição dela, né? Como que eu sei o valor dela? Nunca se esqueça. A latitude tem o paralelo tem o seu valor dado em latitude e os meridianos têm o seu valor na longitude. E novamente vai a minha dica para você para o seu vestibular. Todas as latitudes leste são positivas, ou seja, elas são escritas de maneira positiva, né? E todas as latitudes oeste, se não tiver marcado o O ou o W, elas são todas negativas, tá? Como esse mapa aqui aparece a rosa dos ventos, então é lógico que não há necessidade alguma. Mas se não tivesse nenhuma rosa dos ventos aqui nesse mapa, e você tivesse que saber, né, os valores, e você ficasse perdido com leste e oeste, os positivos são a leste e os negativos ficam todos a oeste. Então, tipo, menos 30 graus oeste, tá? Menos 60 graus oeste. Esses são os valores de longitude. Por que que eu estou contando para vocês tudo isso, pessoal? Eu estou contando para vocês tudo isso para nós chegarmos, para nós chegarmos depois no nosso sistema de coordenadas geográficas. Quando a gente pega, então, o sistema de coordenadas geográfica, a gente basicamente olha para o mundo e vê ele todo recortadinho por essas linhas imaginárias. Então, eu vou dar um zoom para vocês aqui, ó, para ver melhor. Então, olha só. Aqui, você sabe, é a linha do Equador. E a sua latitude é 0 grau. Esse pedacinho aqui, pessoal, que você está vendo, ele tá pegando assim a nível de Brasil, né? Ele está aqui muito próximo do estado de Roraima, esse pontozinho que você está vendo aqui, tá? Então, como que eu sei qual é a coordenada geográfica desse ponto? Eu preciso olhar o valor, né? A latitude e também preciso conhecer a longitude. Nesse caso, pessoal, não tem valor marcado, né? Mas se for seguir no mapa, 0, 30, 60. Então aqui nós vamos ter 0 grau de latitude e 60 graus, aí no caso, né, de longitude. E ele é 60 graus de longitude oeste, pessoal, porque o Brasil está à esquerda do meridiano de Greenwich, tá certo? Isso que eu falei para vocês, essa partezinha, né? Onde fica esse ponto, né? Novamente aqui, ó. Esse ponto fica onde? Esse ponto fica a 0 grau, latitude 0 grau, longitude 60 graus oeste. Para que serve isso, Bruno? Para você localizar exatamente um ponto na superfície terrestre. Isso, pessoal, quando o paralelo e o meridiano se encontram, quando a latitude e a longitude se encontram, eu chamo isso de coordenada geográfica, tá? Coordenada geográfica. Esse assunto ainda não terminou, tá, pessoal? Ele ainda não finalizou, porque depois eu preciso ensinar vocês a ler coordenada geográfica. Eu tenho que ensinar para vocês como faz isso. Não é difícil, não. É bem fácil, tá? Mas eu quero dar uma revisada, porque vocês viram isso lá no 6º ano, então é importante dar uma repassada com vocês. Tudo bem? Pessoal, até esse ponto da aula, alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Latitude, longitude, meridiano em paralelo, muito difícil, tudo tranquilo? Deu para dar uma relembrada lá do F2? Até aqui tudo bem, pessoal? Deu para entender, sim. Maravilha, então. Perfeito. Muito bom. Pessoal, então, vou encerrando minha aula com vocês por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço aí por nós termos ficado juntos nesta tarde de terça-feira. Uma boa semana para todo mundo. Fiquem bem, se cuidem e a gente se vê na próxima quinta-feira, tá certo? Boa semana para vocês, pessoal. Um beijo para todo mundo. Até mais aí, hein? Tchau, Amanda. Boa semana para você, viu?